Não faz qualquer sentido venerar seres humanos. O importante é que direcionemos a nossa atenção, a nossa devoção e a nossa lealdade ao Espírito que habita cada um de nós e que criou o universo e cada ser. Ele é todo-poderoso, sabe tudo e tudo vê. Quando nos sintonizamos com Ele, esse poder infinito responde-nos, habitando-nos a fazer coisas prodigiosas. Então esse é o nosso primeiro encontro e a gente vai falar sobre o livro A Fórmula Secreta do Dr. Joseph Murphy. Gente, esse livro é incrível. Eu li esse livro há alguns anos, mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu li de novo o ano passado e aí eu decidi agora fazer esses vídeos aqui para vocês de estudo desse livro por conta da enquete que eu coloquei lá no meu Instagram. Vamos lá então? Eu sou Eva Maia e eu tenho a honra de te guiar aqui nesses estudos. Bom, gente, então aqui nesse primeiro vídeo a gente vai conhecer o autor do livro, o Dr. Joseph Murphy. Eu acho importante a gente conhecer o autor, quem escreveu, qual é a história dele, para que o livro, né, e a história do livro acabe fazendo mais sentido pra gente, tá? Mas eu vou começar falando aqui para vocês que a gente não tem muita informação de quem foi o Dr. Joseph Murphy, porque ele pediu para que não fosse feita biografia a respeito da vida dele após a sua morte. Então a gente sabe de pouca coisa, mas o que eu sei aqui através das minhas pesquisas e também do que está escrito aqui no livro, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então o Dr. Joseph Murphy nasceu em 1898 na costa sul da Irlanda, numa grande família devota do catolicismo. Ele escreveu mais de 36 livros de ciências aplicadas e muitos desses livros se tornaram best-sellers. Ele estudou também as principais religiões do mundo e por conta de todos esses estudos, ele se deu conta que tinha uma coisa por trás de todos os ensinamentos, que era o poder do subconsciente, um poder que guia os homens de maior fé. Inclusive, isso aqui também está no livro e eu vou ler aqui para vocês. Murphy adotou a firme convicção de que o poder causal do pensamento era o fator revelador do verdadeiro sentido das religiões do mundo e do significado mais profundo da psicologia e das leis eternas na vida. Então, gente, além do catolicismo, ele estudou taoísmo, confucionismo, transcendentalismo, budismo, as escrituras e o movimento do novo pensamento. Então, o Dr. Joseph Murphy, ele era um estudioso, ele era uma pessoa muito curiosa. Por conta da influência da sua família, que era muito católica, né? Os pais dele eram muito católicos, ele foi para o seminário. Ele ficou lá durante algum tempo e depois ele decidiu que ele não queria mais estar naquele lugar porque o seminário colocava muitas limitações nele e ele tinha muitos questionamentos. Então era como se ele não pudesse fazer esses questionamentos, ele fosse proibido e tivesse que aceitar única e exclusivamente aquilo que o catolicismo estava, no caso, impondo para ele, né? O Dr. Joseph Murphy também foi contemporâneo de grandes nomes como Nikola Tesla. Quem estuda aí a mecânica quântica e a espiritualidade, em algum momento vai se deparar com o nome de Nikola Tesla. Também Thomas Edison era um dos seus contemporâneos. O Dr. Joseph Murphy, ele era representante da era do novo pensamento por conta de todos esses estudos dele e da sua trajetória. Aos 24 anos, quando ele saiu do seminário, ele foi para a América em busca de estudos e de descobrir coisas novas também. Chegando na América, ele foi trabalhar numa farmácia e decidiu fazer o curso de farmácia. E um tempo depois, inclusive, ele foi trabalhar na guerra como farmacêutico. E aí na guerra ele trabalhou por mais ou menos 5 anos. Ele também foi estudante da Anda University na Índia e se tornou depois um dos seus pesquisadores. E além de estudar as principais religiões do mundo, ele também estudou os maiores filósofos. O mentor dele foi o Dr. Thomas Traveled, que era um juiz
filósofo e médico. Foi o Dr. Thomas que apresentou Joseph Murphy ao misticismo, em especial à ordem maçônica. Sim, ele fez parte da ordem maçônica, inclusive ele chegou ao 32º grau do rito escocês. O rito escocês é como uma espécie de grupo dentro da maçonaria. Esse rito escocês ele vai até o 33º grau e o Dr. Joseph Murphy chegou até o 32º. E a partir daí fica evidente o conhecimento, o grau de conhecimento que ele tinha a respeito de misticismo, de religião, de poder do subconsciente, de manifestação e todas as outras coisas que ele compartilha nos livros dele. Depois de estudar na Índia, ele voltou para os Estados Unidos aos 42 anos e lá nos Estados Unidos ele fundou a sua própria igreja, a Igreja da Divina Ciência. Ele construiu a maior congregação do novo pensamento nos Estados Unidos em 1949. Criou também um programa semanal de rádio com mais de 1 milhão de ouvintes. E, gente, tem uma curiosidade aí. O Dr. Joseph Murphy, ele não sabia dirigir. Então, ele tinha uma secretária que dirigia com ele para todos os lugares. Nessa época, ele estava viúvo da sua primeira esposa e ele se casou, né, com a sua segunda esposa aí, que era a sua motorista. Foi bem conveniente para ele, né? O livro mais famoso do Dr. Joseph Murphy talvez seja o livro O Poder do Subconsciente. Ele foi um best-seller em 1963 e foi traduzido para mais de 17 idiomas. Eu mesma li esse livro quando eu tinha 20 anos. Eu ganhei de uma amiga, infelizmente eu não tenho mais o livro, mas eu lembro que na época eu fiquei bem impactada com as informações que estavam ali. Joseph Murphy fala muito também de sincronicidade. Isso daí vem de uma influência pelos seus estudos com Carl Jung. Ele também estudou com o mesmo mentor e professor do Neville Goddard. Se você nunca ouviu falar de Neville Goddard, é uma presença marcante também aí para quem estuda quântica, espiritualidade, subconsciente. Esse professor era Abdullah, de ascendência negra e judaica, e ele era portador de um turbante. É bem interessante essa informação aqui no livro, né? Eu acho que não faz diferença nenhuma se ele falava, se ele usava ou não turbante, mas tudo bem. E aí tem uma história bem interessante em relação a esse mentor, o Abdullah, que quando o Joseph Murphy estudava com ele falou para o Joseph Murphy que ele não tinha 2 irmãos, que ele tinha 3 irmãos. E aí ele foi falar para a mãe dele essa informação. E a mãe revelou para ele que realmente ele tinha tido outro irmão, mas que morreu logo muito bebê. E a mãe nunca comentou nada disso na família porque foi um trauma para ela. Então ele não sabia dessa informação até Abdullah falar isso para ele. Uma outra curiosidade também é que ele estudou tarô em Nova York e começou a ponderar as correspondências simbólicas entre as cartas do tarô e as escrituras. Quem estuda comigo sabe que eu sempre falo, né? Muitas coisas muda só o nome, a historinha, a forma de ser contada, mas a essência é a mesma. Então, quem é pesquisador, quem acaba estudando diferentes linhas de estudo, vai sempre fazer essas correspondências. Joseph Murphy tinha um princípio simples e prático, que ele dizia o seguinte: se você acredita verdadeiramente em algo sem restrições e faz um retrato disso em sua mente, você remove os obstáculos subconscientes para que o seu desejo se concretize. Então a gente vai falar disso aqui nesse livro. Ele traz algumas técnicas, eu vou ensinar as técnicas para vocês que tá no livro, e aí depois, se você achar que é interessante, você pode comprar o livro para que você tenha e faça a leitura completa aí na sua casa. É claro que durante esse estudo eu vou passar por algumas partes, vou ler algumas partes do livro, vou explicar algumas técnicas, ensinar algumas técnicas do livro, mas não todas. Mas, como sempre, se quiser se aprofundar, é legal você ter o livro na tua casa. Gente, importante dizer também que muitos artistas, cientistas, empresários e grandes políticos
foram amigos de Joseph Murphy e aprenderam muito com ele a respeito do poder do subconsciente. E aí quem me acompanha aqui sabe que eu sou professora de yoga, também sou terapeuta reikiana, eu estudo muito a filosofia do yoga e nesse estudo aqui eu vou com certeza fazer algumas comparações aqui com vocês. E se tem uma coisa que a gente aprende é que a nossa mente, ela nos controla se a gente não aprende a controlar ela. Então o yoga, por exemplo, é uma prática filosófica, é uma ferramenta muito poderosa de controle da mente. Tem um efeito físico, mas também tem um efeito subjetivo da prática. Mas o maior objetivo da prática é a gente aprender a lidar com a nossa mente, reconhecer os padrões da nossa mente e começar a controlar principalmente os nossos pensamentos. Aí é o primeiro passo. E antes de finalizar esse vídeo aqui de introdução, eu quero deixar uma mensagem aqui, uma mensagem final, que é uma frase do Joseph Murphy também, que ele diz o seguinte: você é o rei, o governante do seu mundo, pois você é um com Deus. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Aproveita agora, curte o vídeo aqui antes de você sair dele, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que você acredita que vai gostar desses vídeos aqui, de fazer esse estudo desse livro, para que você descubra, como está aqui na capa do livro, o seu verdadeiro eu e possa de alguma maneira transformar a sua vida. A gente se vê.